Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, neste sábado, 2 anos da mudança na lei de estágio. Esse é o nosso assunto hoje. O estágio, uma bela oportunidade de ingresso no mercado de trabalho ou mão de obra barata? Esse é o nosso assunto hoje, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. O e-mail de contato é o renato.igor@tvcom.com.br. Eu estou curioso porque a senhora disse que de 2 anos para cá, com a mudança na lei, diminuiu o número de estagiários no ensino médio. É isso? Por quê, hein? Eu acredito que seja pela dificuldade de entender, de saber como encaixar esse estudante de ensino médio dentro da empresa, uma vez que ele não tem a colocar em prática o que ele aprende em sala de aula. Né? Quando a gente está falando de ensino médio, a gente está falando de ensino médio tradicional, não vinculado ao técnico. E isso, houve uma queda, né? Alguns órgãos públicos ainda mantêm essas contratações, mas a empresa privada, pelo menos o que a gente tem percebido, é que tem reduzido isso. Agora, se a gente perguntar por que e como, o que esse estagiário de ensino médio vai fazer dentro da empresa, se a gente olhar para dentro da empresa, a gente vai ver que tem muitas atividades em que pode não se justificar um estagiário de ensino superior. Que essas atividades elas podem ser executadas e podem se ensinar a um estudante de ensino médio. Então, até porque muitas dessas vagas, dependendo se for atividades muito operacionais ou algumas coisas nessa linha, o estudante de ensino superior, ele nem vai querer aquela vaga. Porque, apesar de ele estar buscando a sua manutenção do seu estudo, ele está buscando, sim, mais conhecimento, ele está mais exigente quanto à qualidade das vagas, ele está querendo saber se aquilo que ele vai fazer, ele vai perder tempo, ou se ele vai agregar alguma coisa no estudo, no ensino dele, no dia a dia. Então, ele quer um pacote da empresa. Ele quer uma bolsa atrativa, atividades que valham a pena para ele se deslocar de casa ou da instituição de ensino até lá todos os dias, que ele tenha oportunidade e espaço para poder fazer os seus trabalhos e as suas provas. Enfim, ele hoje está mais exigente nesse sentido. E ele está exigente também com quem está lá dentro. Porque ele hoje exige um feedback mais rápido, ele está exigindo que o seu supervisor, a sua liderança, tenha para ele seja para ele de fato uma referência comportamental e profissional. E quando a gente vai selecionar um estudante de ensino médio para uma empresa, o que a gente avalia? Quais são os critérios que a gente vai buscar? Né? Muitas empresas hoje já têm feito um equilíbrio entre a exigência técnica e a exigência profissional. Exigência comportamental. No ensino médio, no caso de avaliação e de seleção de estudante de ensino médio, você avalia muito mais o comportamental. Dizem que as pessoas são contratadas pela qualidade técnica e demitidas pelo comportamento? Isso é um fato, Isso é um né? fato. Isso é um fato, isso é um fato, né? Assim como elas são absorvidas por isso também. Sim. Né? Porque o comportamental você tem dificuldade de mexer. No técnico você ensina, ela aprende. Mas aí a gente volta no mesmo debate. Diminuiu porque as empresas não sabem o que fazer. Né? Não sabem qual o estágio, aonde encaixar o objetivo, né? E para mim é o seguinte, as empresas que estão sofrendo com a falta, né, que a gente fala, acho que a gente já chegou a debater, a questão do apagão de mão de obra qualificada. A empresa tem uma reclamação constante de, olha, eu não tenho pessoas nessa área, mas ela deixa de contratar um estudante de ensino médio, podendo abrir para esses novos horizontes, né? Novas perspectivas, que o estudante chegue ali, olha, eu vou querer fazer minha graduação nessa área. Porque as empresas vão conseguir, né? Além, é claro que falta os cursos também, né? Você não tem... Voltamos ao debate. Não tem estudante, não é que falta estagiário, é que não tem estudante em algumas áreas. Então você tem uma demanda gigantesca na área de engenharia, na área de informática, mas você não tem estudante, você não tem curso, entendeu? Antes mesmo de se formar, tem muita gente dessas áreas que já estão empregados. Já está atuando, E aí o mercado é muito concorrido. Na verdade, entra primeiro ano já está empregado, né? Porque a empresa já pega para segurar. O técnico também é assim. Engenharias. Exatamente. Agora, a gente não pode esquecer que estágio é uma forma de capacitação. É uma capacitação. Não é trabalho. Não. Preparando, né? Mas é uma capacitação. Porque que capacitação? Se você consegue aplicar na prática aquilo que você aprende da teoria, você está ganhando experiência, de alguma forma. Então, é uma capacitação. Quanto mais estágio o estudante fizer, melhor ele vai ficar.
e muito mais preparado, se desenvolver, amadurecimento dele profissionalmente. Vai ser também, né? Sem dúvida nenhuma vai ser melhor para o currículo. estudante, melhor para a empresa. Agora, tem muita empresa que está preferindo, inclusive, começar a contratar os estagiários para avaliá-los enquanto estudante e acabar efetivando. Isso é formação, é alto e está crescendo. E isso é uma formação do profissional dentro de casa. Isso é uma tendência muito forte, mundial. Quais são as áreas? Essa tendência está acontecendo muito por aquilo que a gente vem, né, e até ele já disse, a falta de mão de obras qualificadas. Então, as empresas que estão buscando talentos, né, elas entendem que elas vão ter que fazer alguma gestão dos talentos de uma forma, né, bastante atraente para a atração de talentos para a empresa. Para manter eles também, né? Para manter também, para retê-los, é através do estágio. Então, você tem a oportunidade de conhecer, né, de dar... aí entra a questão de experimentar, tanto do estagiário experimentar um ambiente corporativo e a empresa avaliar se esse talento, se esse estagiário pode vir a ser efetivado, a contribuir no quadro de funcionário da empresa. Agora, o nível de efetivação é alto, assim. Então, a gente já fez pesquisa em anos anteriores, onde se comprovou ali que, principalmente nas empresas privadas, né, que podem ter essa prática, mas em torno de 45% dos alunos, dos estagiários, são contratados na mesma empresa. Né, e daí até 65% são contratados em outras empresas, porque estão na vitrine. Né? Então, é o estagiário que está se relacionando também com o cliente, com outro parceiro da empresa, e recebe propostas para ir para aquela empresa trabalhar, né? Para ser efetivado lá na outra empresa. Então, também tem que fazer aquele cálculo que é os 2 aninhos, né? Os 2 anos, as empresas máximo também, de 2 anos em cada empresa. As empresas também, o estagiário fica 2 anos em uma e depois vai mais 2 anos em outra, ele acaba não se efetivando naquela primeira, mas na segunda empresa ele acaba se efetivando. O estagiário também testa, né? Testa qual é a melhor empresa. A empresa testa o estagiário, mas claro. A velocidade do mercado acaba fazendo com que o estágio não ultrapasse 1 ano, muitas vezes, porque ele quer experimentar tudo o que ele pode experimentar enquanto ele está estudando. Ele se coloca e recoloca no mercado várias vezes pelo estágio com muita facilidade. Agora, tem uma outra pesquisa que fala o seguinte, tem 10 variáveis que as empresas avaliam, 10 variáveis básicas, assim, que elas avaliam na hora de selecionar um candidato dentro de uma universidade, dentro de uma instituição de ensino para contratar. Sim. Dessas 10, as 4 primeiras são todas comportamentais, inclusive liderança. Aí você vê, você está buscando alguém que tem um perfil de liderança enquanto estudante ainda. Para que será? Para formação de futuros gestores, para então diretores, gestores, líderes de processo e por aí por diante. Então você vê que o estágio nessas alturas ganhou uma dimensão e uma importância, um valor agregado que até então a gente não enxergava. A gente veio ver isso agora, depois de 2 anos da lei. A verdade é essa. Né? Até então era uma passagem de um monte de gente por dentro da empresa que se pagava muito pouco para não se pagar um funcionário. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco um tema que a gente não chegou a abordar ainda, que são as áreas que há maior demanda, onde tem maior ociosidade, enfim, do ponto de vista de contratação de estágio. Nós vamos para o intervalo e até já.